Nós vamos falar hoje sobre o cisma que aconteceu em Israel após o reinado de Salomão. Isso é um evento que vai trazer uma consequência muito grave para a história do povo de Israel, para a história da salvação e, consequentemente, até para a encarnação de nosso Senhor. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar agora com a seguinte ideia, né? Vamos começar com o nosso tema. O cisma religioso e político em Israel e as suas consequências, os seus desdobramentos dentro da revelação e dentro da história de Israel e, de alguma forma, né, isso atinge a nós católicos, atinge a igreja. Bem, vamos fazer uma questão primeiro de definição, depois de contextualização histórica. Por quê? Porque a partir de hoje, vejam só o que eu estou dizendo, a partir de hoje, a data de hoje, 16 de julho, né, dia de Nossa Senhora do Carmo, todas as nossas lives do Antigo Testamento farão referência ao cisma, de uma maneira direta ou indireta. Então, nas nossas lives futuras, Rosângela, boa noite. Ainda no Antigo Testamento, nós vamos com alguma frequência voltar a falar do cisma. Eveline, boa noite, Eveline. Então é preciso definir bem esse evento de hoje, já que ele vai repercutir nas lives seguintes. Bom, a palavra cisma é uma palavra latina que significa divisão. A divisão entre pessoas, não é? A gente não usa na nossa linguagem coloquial, no nosso dia a dia, a gente não usa a palavra cisma, não é uma coisa comum, né? Graças ao evento, um evento importante da história da Igreja Católica, que é a separação entre a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente, o chamado cisma do Oriente, no ano 1054, essa palavra ficou muito voltada para o contexto religioso. Mas qualquer instituição humana que se divida, não é, por alguma briga, alguma dissensão, alguma discordância, é um cisma, né? Então nós temos hoje, infelizmente, um evento muito comum na nossa sociedade, que são os divórcios, né? Os casamentos que não dão certo, que obviamente é um aspecto negativo, muito ruim da nossa sociedade. Mas um divórcio, por exemplo, nada mais é do que um cisma familiar, não é? Uma divisão, o marido e a mulher, né, que por alguma razão não querem mais ou não conseguem mais viver em comunhão e resolvem se separar, cada um indo para um canto, né? E os filhos podendo ficar com um, com o outro, podendo ficar uns com, enfim, uns com a mãe, outros com o pai. Hoje inventaram a guarda compartilhada, em que os filhos ficam com os dois, mas o casal em si fica separado, dividido, né, sem a possibilidade, quase sempre, de uma reconciliação. Isso é um cisma, né? Essa é a ideia de cisma. Poderíamos dizer, né, usar no dia a dia, mas usamos mais num contexto religioso. Muito bem. Sejam todos bem-vindos e vamos continuar aqui. Então, nós estamos falando do cisma de Israel, né? Portanto, de uma divisão que existiu na história e no Estado de Israel. Então, definido o termo cisma, o que é o cisma, vamos para um contexto histórico. Bom, eu vou ter de voltar um pouco, mas é bem rápido. Como eu já falei inúmeras vezes, quem acompanha essas lives já deve estar cansado de ouvir. Quando o povo descendente de Abraão, o povo hebreu, sai do Egito, não é, sob a liderança de Moisés e Josué, e mais especificamente sob a liderança de Josué, 40 anos depois,
entra na terra prometida, na terra de Canaã, e toma posse, conquista aquela terra, eles se organizam politicamente, socialmente, por meio de um sistema tribal. Esse conceito de Estado que temos hoje, por exemplo, nós vivemos no Brasil, República Federativa do Brasil, aqui por perto nós temos o Uruguai, o Paraguai, a Argentina, a Bolívia, a Colômbia. Esse modelo de Estado é um fenômeno muito recente, é um fenômeno do século XVI para cá, né? No tempo de Davi, ou no tempo de Moisés e Josué, 1400 anos antes de Cristo, não existia propriamente esse modelo de Estado. Mas existia alguma forma de organização política na figura de um rei, de um soberano, de um governo central. Mas no primeiro momento, o povo de Israel, quando domina a terra de Canaã, eles não têm nem mesmo essa forma rudimentar de Estado, essa forma de um rei poderoso, forte, aquele grande guerreiro, capaz de vencer os inimigos e, portanto, criar internamente uma sensação de proteção, e aí ele é aclamado soberano, né? Essa era a ideia, mais ou menos, de um modelo de Estado na antiguidade. Israel, no primeiro momento, nem é essa forma primitiva de Estado. Israel é apenas um conjunto de tribos, ou seja, eram 12 grandes famílias, claro, parentes entre si, porque essas 12 famílias eram oriundas dos 12 filhos de Jacó, que por sua vez era neto de Abraão. Então, eram 12 grupos familiares chamadas de tribos. Cada tribo tinha um líder, que era chamado de príncipe, não é? No sentido de principal, não no sentido de monarquia. Mas depois de conquistar a terra e de viver sob essa forma de organização por mais ou menos 200 ou 250 anos, lá por volta do ano 1050, essas 12 tribos se organizaram na forma de um reino, de um estado da antiguidade. Eu estarei boa noite, né? E esse reino, essa transição do sistema tribal para um estado mais ou menos organizado, né, sob a liderança de um rei, é feita por Samuel, que foi o último dos juízes, e Saul. Explico para quem não viu os vídeos anteriores. Quando o povo conquista a terra e as 12 tribos dominam a terra de Canaã, e Israel se organiza sob essa forma de 12 tribos, cada tribo é uma grande família e cada tribo se autogoverna e cuida dos seus interesses. Quando surge um grande problema, uma guerra externa, uma coisa muito grave, Deus levantava ali, fortalecia alguém, criava uma liderança e essa pessoa se colocava como um líder das 12 tribos e conduzia essas 12 tribos em períodos de crise. Esses camaradas eram chamados de juízes. Nesse período aí de 250 anos, nós tivemos aproximadamente 20 juízes. Paulo, boa noite. Rosana, boa noite. Tivemos mais ou menos 20 juízes. O último juiz foi Samuel. E a Samuel o povo pediu um rei, e por isso Samuel ungiu um homem indicado por Deus, que era Saul. Saul fez a transição do sistema tribal para o sistema de um reino. Ponto. Essa foi uma live de 3 ou 4 semanas atrás. 40 anos depois, 40 anos depois, Saul, que não andou muito na presença de Deus, era um rei que tinha tudo para dar certo, porque era um homem capaz, era um homem de boa aparência, era um guerreiro muito hábil, era um homem que tinha um poder de liderança, mas ele foi um homem que não andou nos caminhos de Deus. Deus o rejeitou e suscitou um novo rei, que foi Davi. De qualquer forma, mesmo reprovado por Deus, temos de reconhecer em Saul um aspecto positivo. Saul, como um guerreiro, como um homem centralizador, como um homem, vamos dizer, de grande capacidade de imposição de sua vontade, ele teve o mérito de
retirar aquele povo do sistema tribal e convencer aquele povo a aceitar um modelo de Estado mais ou menos centralizado na pessoa do rei. Então Saul tem o seu mérito. Depois de Saul veio Davi. E Davi pegou aquela parte já iniciada por Saul e melhorou-a muito mais. Davi foi um guerreiro mais hábil, foi um administrador mais eficiente e fez com que o reino de Israel, que ele já tinha apanhado mais ou menos em construção por Saul, se expandisse em termos de fronteira, impusesse temor aos seus inimigos, que era uma coisa muito importante na época. Para você ter segurança interna, era preciso que os seus inimigos temessem a você e ao seu reino. Então, Davi conseguiu fazer isso, vencer os inimigos, se colocar como uma liderança temível, proporcionar uma organização interna melhor, não é? E começar a fazer de Israel um reino desenvolvido. Mas Davi chega ao 40º ano do seu reinado, já numa idade avançada, por volta dos 70 anos, e morre. E Davi é substituído por seu filho Salomão, que foi a nossa live da semana passada. Salomão, ele é muito jovem e ele vai... Adriana, boa noite. Adriana, boa noite. Adriano filho, boa noite. Salomão vai tomar o reino já consolidado. Por quê? Porque antes de Salomão nós tivemos 2 reinados de 40 anos, nós tivemos 80 anos de monarquia. Então Salomão pega uma monarquia já consolidada, com fronteiras bem amplas. Os historiadores dizem que Israel tinha mais ou menos 128 mil quilômetros de território. Isso é mais ou menos um quarto do que seria hoje o estado da Bahia, aqui no Brasil. Portanto, um território muito grande. Quase um quarto do território da Bahia. Então, era um território muito maior que o Israel de hoje. E com a ação do seu pai, que fortaleceu as fronteiras e fortaleceu a economia, Salomão pegou um estado já extremamente avançado. E qual era o trabalho de Salomão? Era desenvolver mais o povo do ponto de vista social, promover mais riqueza para o povo, fazer com que o povo vivesse melhor, e principalmente desenvolver a espiritualidade, desenvolver a religiosidade, o retorno deste povo a uma conversão, a condução desse povo nos caminhos de Deus. É nesse ponto que a gente começa a nossa live. Tá certo? Então vamos lá. Salomão cumpriu com o seu dever? Cumpriu. Do ponto de vista do desenvolvimento econômico, ele foi brilhante como administrador. O povo de Israel, o Estado de Israel, o reino de Israel na antiguidade, sob o reinado de Salomão, nós estamos falando do século X para o século IX a.C., 1030, 1990, 980 a.C. Esse povo foi muito próspero, tiveram muitas riquezas e Salomão foi um administrador muito hábil. Muito bem. Então, o desenvolvimento social e econômico do povo de Israel, a cargo do rei Salomão, foi perfeitamente cumprido. Muito bem. E a outra vertente, o desenvolvimento espiritual, a consolidação de Israel como representante de Deus na terra. Porque dentro da dinâmica da revelação, Deus escolhe Abraão para que os seus sucessores formem um povo, que esse povo se converta num país e esse país seja o testemunho de Deus na terra. Para que por meio deste povo, Deus venha ao mundo fazer-se homem. Então, não era necessário apenas que existisse o povo. Era necessário que fosse um povo desenvolvido. Era necessário que fosse um Estado mais ou menos constituído, com algum nível de desenvolvimento, com algum nível de moralidade, com algum nível de civilidade. Mas, sobretudo, era necessário que o povo de Israel fosse um povo fiel a Deus. Fosse um povo que caminhasse com Deus, para que Deus,
por meio desse povo, se revelasse à humanidade, mostrasse a sua graça, a sua glória, o seu amor à humanidade. E Salomão, nesse momento, é quem deveria fazer esse impulso. E a pergunta que eu estou fazendo é essa: Salomão cumpriu bem o dever de desenvolvimento do povo sob o aspecto social e econômico e sob o aspecto espiritual? Veja, num primeiro momento, Thaleson, boa noite. Num primeiro momento, Salomão cumpriu esse desenvolvimento espiritual do povo. De que forma? Quando ele, sob a orientação de Deus, construiu o templo de Jerusalém. Porque o templo é o centro da vida religiosa, da vida espiritual do povo judeu. É no templo que são feitos os sacrifícios para a expiação do pecado. É no templo que são feitos os sacrifícios de adoração a Deus. É no templo que são feitos os holocaustos de reconciliação, de adoração e de culto a Deus. E é no templo que ficaria guardada, numa área específica do templo chamada Santo dos Santos, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, construída lá no tempo do Êxodo, por Moisés, ou sob a liderança de Moisés, continha as tábuas da lei, o cajado de Arão, o primeiro sacerdote, e uma porção de maná, o alimento que o povo comeu no deserto. Esses elementos eram o símbolo da presença de Deus no meio de Israel. E essa arca, com esses três elementos simbólicos, Dona Cecília, boa noite. Essa arca, com esses três elementos simbólicos, ficavam no templo. Por isso o templo era importante para o povo de Israel. Você tinha dentro da arca as tábuas da lei, porque a lei era o pacto que Deus tinha feito com o povo. Você tinha o cajado de Arão, no sentido de que Deus guiaria aquele povo, o cajado como símbolo do pastor que guia, e a porção de maná, que era um pozinho que caía com o orvalho da noite e o povo de manhã colhia como se fosse uma farinha e podia fazer bolos. Então, era Deus alimentando o povo. Então, dentro da arca tinha esses três elementos. A lei, que era o acordo de Deus com o povo, o cajado de Arão, que era a figura do guia. Olá, Beatriz, boa noite. E o maná, que era o alimento. Então, a arca ficava no Santo dos Santos, dentro do templo, e por isso o templo era tão importante. E Salomão, sob a orientação do seu pai Davi, e depois, sob a orientação de Deus, construiu o templo para guarnecer a arca e para que os sacerdotes fizessem o sacrifício. E ali você tinha os elementos religiosos e espirituais para Israel ser o povo de Deus, para o povo de Israel ter comunhão com Deus e o Israel cumprir a missão que lhe foi dada na revelação, não é? De ser aquele povo no mundo que era uma espécie de embaixador, de testemunha de Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? Então, a pergunta que eu fiz foi essa: Salomão cumpriu o seu papel? Salomão cumpriu o seu papel de promover o desenvolvimento social e o desenvolvimento espiritual do povo? O desenvolvimento social e econômico ele cumpriu muito bem durante todo o seu reinado. Mas o desenvolvimento espiritual, o crescimento do povo de Israel, sob a liderança de Salomão, sob o aspecto espiritual e religioso, ele cumpriu apenas numa primeira metade do seu reinado, quando ele constrói o templo, quando ele é temente a Deus, quando ele anda nos caminhos de Deus. Mas Salomão se encantou com o poder. Salomão se encantou com a pujança do seu reinado, com o sucesso do seu reinado. Isso é interessante. Deus nos dá certos dons, e será que nós estamos usando esses dons para a causa de Deus ou para o nosso envaidecimento? Ele se encantou com a sua sabedoria que Deus lhe dera, com a sua capacidade de administração, com o sucesso da sua administração e fez, aí veio o problema, né? Ele fez inúmeras alianças,
está no capítulo 11 do primeiro livro de Reis. Salomão fez inúmeras alianças com os povos pagãos ao seu redor. Enquanto Davi impôs a esses povos o temor por meio da guerra, mostrando que ele era o rei escolhido por Deus e que os povos deveriam temê-lo, Salomão não fez muitas guerras. Salomão fez negociações. Salomão fez diplomacia. E muita dessa diplomacia Salomão fez por meio de casamentos mistos. Ele tomou inúmeras e inúmeras esposas de reinos pagãos como forma de pactuar essas alianças comerciais, essas alianças políticas, essas alianças entre reinos e reinos. O texto bíblico chega a um número absurdo de dizer que Salomão tinha, pasmem, 700 esposas e 300 concubinas. É claro que esse harém, isso tudo é muito simbólico, não é? Mas que ele tinha uma infinidade de mulheres, oriunda dessas alianças, ele tinha. E essas mulheres vinham viver no harém de Salomão, mas elas não se convertiam ao judaísmo. Elas vinham viver com Salomão o seu paganismo, a sua idolatria, a sua vida longe e desconhecedora de Deus. Então essas esposas de Salomão começaram a pedir a Salomão, já velho, já mais velho, que ele construísse em Israel templos, altares para os seus deuses pagãos. Olha o absurdo. O que Salomão deveria ter feito? Salomão deveria ter colocado ordem na casa e ter dito, olha, tudo bem, eu casei com vocês por aliança política, mas o Deus de Israel não aceita partilhar a fidelidade dos seus servos. Em vez de repelir essas pretensões dessas muitas esposas pagãs, Salomão foi extremamente omisso e condescendente e construiu vários altares. E pior, quando um pouco mais idoso, ele acompanhava, pelo menos acompanhava as suas esposas, as suas concubinas, as suas amantes, no culto a esses deuses pagãos. E fazendo isso, Salomão se afastou dos caminhos de Deus. Deus que deu a Salomão um reino já pronto, que deu a Salomão uma sabedoria que fez dele, na sua época, o homem mais sábio do mundo, que deu a ele uma riqueza incomensurável e pediu que ele apenas, como retribuição disso tudo, andasse com Deus. Salomão se afasta de Deus para não perder essas esposas e, consequentemente, não perder as alianças políticas e as alianças comerciais que faziam dele um grande rei e um rei muito rico e poderoso. Ele colocou outros valores acima da fidelidade a Deus. Valores políticos, valores de nobreza, valores econômicos, até mesmo, podemos dizer, os seus próprios valores, os seus próprios interesses masculinos em ter um harém. Então, Salomão se afasta de Deus com isso. E Deus, então, vem a Salomão. Deus vem a Salomão e diz o seguinte: eu dei tudo a você e você se afastou de mim. Então eu vou rejeitar você como rei. Veja, é a mesma palavra que Deus deu a Saul. Saul não mandou com Deus e por isso Deus retirou o reino de Saul e deu a Davi. Davi andou com Deus. E a gente lembra daquele grave pecado de Davi com Betseba e com o assassinato de Urias, mas ele se arrependeu e voltou a andar com Deus. Salomão começa andando com Deus, mas mais ao final da vida se afasta. Então Deus aparece e por meio de um profeta a Salomão e vai lhe dizer: eu lhe rejeito como rei, mas eu não vou retirar o reino de você agora. Não por você, Salomão, mas por amor do seu pai, porque o seu pai foi muito melhor do que você.
Seu pai Davi foi um rei muito melhor do que você, foi um homem muito melhor do que você. Foi muito mais decente, teve muito mais vergonha na cara. E aí, Salomão fica com essa notícia de que a sua descendência não terá todo o reino. Deus promete diminuir o tamanho do reino para que um descendente de Davi continue na linhagem, né? Ou seja, vamos dizer assim, Anderson, boa noite. Deus não acaba a dinastia davídica, porque Deus tinha prometido a Davi que sempre haveria um descendente seu no trono de Israel. Mas Deus vai diminuir drasticamente o território que vai caber à descendência de Davi. Em razão desse cisma, ou usando esse cisma. Como vai acontecer esse cisma? Veja só. Salomão tinha um empregado, um camarada que lhe servia, e que era extremamente eficiente nas suas atividades, não é? Uma espécie de um administrador, um faz-tudo lá, um líder. Esse camarada se chamava Jeroboão, era um israelita, auxiliar de Salomão. Aparece um profeta chamado Aías, isso está no capítulo 11 do primeiro livro de Reis. O profeta Aías aparece a Jeroboão e diz assim: olha, o profeta tira o manto e rasga o manto dele, a sua túnica, em 12 partes e entrega 10 partes a Jeroboão. E diz assim: o Senhor vai fazer um cisma, vai fazer uma cisão, uma divisão em Israel. E vai dar a você, Jeroboão, 10 tribos, para você reinar sobre essas 10 tribos. E o filho de Salomão vai herdar apenas 2 tribos. Vocês entenderam isso? O reinado gigantesco que Saul começa, que Davi consolida e que Salomão desenvolve, vai ser dividido, sendo que 10 tribos vão formar um reino que vai ficar sob a liderança desse cara chamado Jeroboão. E 2 tribos vão ficar com a descendência de Salomão. Tudo isso por conta de Salomão ter se afastado de Deus. Por conta de Salomão ter ido servir a outros deuses, abandonando a aliança com Deus. Mesmo tendo começado o reino muito bem, inclusive com a construção do templo. Muito bem, segure aí. Acontece que Salomão fica sabendo que o profeta Aías teve esse encontro com Jeroboão. E aí Salomão percebe que realmente Deus o reprovou. E Deus vai cindir o reino e a sua descendência vai ficar com uma porçãozinha muito menor e não mais com todo o reino. Gente, para um minuto. Lá atrás, quando o profeta Natã chega para Davi e diz assim: Davi, você podia ter quantas mulheres quisesse, mas você foi cobiçar uma mulher casada. Você foi possuir uma mulher casada. Você foi adulterar com uma mulher casada. E achando pouco, você ainda matou o marido da mulher para ficar com ela. Quando o profeta joga na cara de Davi esse pecado, o que Davi faz? Davi se arrepende profundamente e compõe o Salmo 50. Senhor, tende piedade de mim, o miserere. Um dos mais belos salmos, porque é um salmo composto de uma grande oração de arrependimento. Quando o profeta chega para Davi e diz que ele pecou, Davi baixa a cabeça, reconhece o seu pecado e humildemente pede perdão. Já o seu filho, Salomão, quando o profeta Aías vai a Jeroboão e noticia que Jeroboão vai ser rei de uma parte maior e a descendência de Salomão vai ficar com a parte menor, vai herdar uma parte menor do território de Israel, qual é a reação de Salomão?
A reação deveria ser a de arrependimento, a de procurar o profeta e dizer-se arrependido, e pedir perdão a Deus, e suplicar a Deus que não dividisse o reino, que pelo contrário, que lhe desse uma chance. Sabe o que Salomão vai fazer, gente? Ele vai procurar matar Jeroboão. Exato. Quem é Jeroboão? Jeroboão é o homem que Deus vai usar para fazer o cisma, para dividir o povo de Israel e reinar sobre a maior parte. Em lugar de se arrepender e pedir perdão dos pecados, Salomão vai procurar matar aquele homem que Deus vai usar para castigá-lo. Ou seja, ele vai na contramão do seu pai Davi. Em lugar da humildade, ele vai com arrogância e ódio matar aquele a quem Deus escolhera para ser rei na parte que vai se separar do seu reino. O Jeroboão foge para o Egito. Alguns anos mais tarde, Jeroboão no Egito, Salomão vai envelhecendo e Salomão morre. Salomão morre. Bem, quando Salomão morre, o herdeiro de Salomão, o que vai reinar sobre o trono, é o seu filho Roboão. Roboão. Salomão fez um governo muito bom, mas fez grandes obras, fez grandes conquistas, grandes projetos de desenvolvimento, construiu templo e estradas e cidades e tal. Isso provocou um grande aumento de impostos. Então, quando Roboão começa a reinar, o povo começa a reclamar e a pedir clemência, dizendo a Roboão: olha, tudo bem que o seu pai fez alianças com poderosos, Salomão fez grandes obras, reconstruiu Jerusalém, construiu o templo, fez um grande governo, mas nós estamos cansados de pagar muitos impostos. Alivia para a gente a carga tributária. Roboão foi se consultar com os anciãos e os anciãos o aconselharam a pegar mais leve. Depois disso, Roboão foi se consultar com aqueles que eram da sua idade, os seus companheiros de farra, os seus amigos de alegrias, os mais jovens, inexperientes. E esses amigos aconselharam Roboão a não aliviar o povo, a castigar o povo e arrancar mais dinheiro de impostos e manter uma corte poderosa. Então o Roboão, filho de Salomão, reuniu o povo e disse: olha só que palavras duras. Está aqui no capítulo 12 de 1 Reis. O meu dedo mínimo é mais grosso e pesado que o lombo dos meus pais. O meu dedo mínimo, falando no singular, é mais grosso e pesado que o lombo do meu pai. Então, se o meu pai foi duro com vocês, eu serei ainda mais. Se ele açoitou alguém com uma vara, eu vou açoitar com um escorpião. Essa resposta e o governo um tanto tirano de Roboão, veja que Davi foi um rei fantástico, segundo o coração de Deus. Salomão se afasta de Deus. Roboão, então, já é o pé na jaca. Roboão foi muito pior do que Salomão. Quis espoliar o povo. Isso vai ser o estopim para uma revolta. Isso vai ser o estopim para uma guerra interna. E quando, em razão dessas duras palavras de Roboão, o povo manifestar uma grande insatisfação com o seu reinado, vai aparecer quem? O Jeroboão, aquele
assistente de Salomão, a quem o profeta disse que ele iria reinar sobre a maioria de Israel e que tinha fugido ao Egito para Salomão não lhe matar. O Jeroboão volta do Egito, lidera uma revolta em Israel. E aí ocorre o cisma. Como ocorre esse cisma? Das 12 tribos que formam o reino de Israel, 10, ou seja, a ampla maioria, 10 tribos se colocam ao lado de Jeroboão. 10 tribos se colocam ao lado de Jeroboão para se separar do reinado de Roboão, filho de Salomão. E com Roboão, filho de Salomão, fica apenas as 2 tribos do sul, que são as tribos de Judá, que é a tribo de Davi, e a tribo de Benjamim. E ao norte, Jeroboão fica reinando sobre as 10 tribos. Ao sul, Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, vai reinar sobre as tribos de Judá e Benjamim. Do ponto de vista político, você passa a ter 2 reinos, 2 países. O reino do norte assume o nome de Reino de Israel, com a capital na cidade de Samaria. O reino do sul, com as tribos de Judá e Benjamim, assume o nome de Reino de Judá, com a capital em Jerusalém. Jerusalém, que era a capital de todo o território de Israel, com as suas 12 tribos. Jerusalém passa a ser apenas a capital do reino de Judá, o reino do sul, formado pela tribo de Judá e Benjamim. E a cidade de Samaria, ao norte, vai ficar como a capital do reino do norte, que vai englobar as 10 tribos. O reino do sul, o reino de Judá, tem como rei Roboão, filho de Salomão, neto de Davi. E o reino do norte, o reino de Israel, fica com a capital em Samaria, sob o reinado de Jeroboão, antigo empregado e assistente de Salomão. Isso é, vamos dizer assim, em suma, em breves palavras, o cisma de Israel. Já estamos aí pelo ano 950 a.C. Esse é o cisma de Israel. A partir de agora, nós teremos o povo de Deus em 2 reinos. O reino de Israel e o reino de Judá. E quando a gente lê o livro de Reis, é isso que nos interessa. A partir do capítulo 13, que vamos ler a partir de amanhã, a partir do capítulo 13, nós teremos o livro de Reis falando ora do reino de Israel ao norte, ora do reino de Judá, ora do reino de Judá ao sul. Fulano de tal foi rei em Israel. Estamos falando do reino do norte, aquelas 10 tribos que, sob a liderança de Jeroboão, se separou do reino do sul, Judá e Benjamim, reino de Judá, que ficou sob a dinastia ou a liderança da dinastia davídica, dos descendentes de Davi, Salomão, Roboão e tal. É dessa forma que vamos falar de agora em diante. Então, nas nossas próximas lives, nas nossas leituras, nós vamos falar ora do reino de Israel, ora do reino de Judá. E aí, por isso a importância da gente tratar desse assunto hoje, para você já saber, quando eu falar do reino de Judá, quando eu falar do reino de Israel. Tá certo? A lição pastoral, a lição catequética que nós podemos tirar daí. Vamos pensar. Olha como eu disse, cisma no Estado de Israel.
Eu estou falando de um aspecto político, não é? Uma coisa mais humana, mais terrena. Mas, veja bem, o cisma político de Israel, a divisão do reino entre o reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá, o cisma político, material, terrestre, humano, aconteceu porque houve antes um cisma espiritual. Houve antes um cisma religioso. Preste atenção. Antes de Israel se dividir em dois reinos, o coração de Salomão se dividiu entre Deus e os deuses pagãos. Olha que catequese bonita a gente pode tirar dessa história. O cisma religioso, o cisma do amor, da fidelidade, da observância e do serviço a Deus, precede o cisma político. Se Salomão andasse integralmente com Deus, se o seu coração fosse coeso nos caminhos de Deus, o território, o político, o Estado de Israel caminharia coeso, um só com Deus. Mas ele dividiu o seu coração entre o Deus de Israel e os deuses pagãos, personificado nas alianças com as muitas mulheres, que ele fez com os muitos reinos vizinhos. Então Salomão promoveu uma cisão na sua fidelidade a Deus. E a consequência é a cisão do reino. E a lição que eu tiro para mim, Gabriel, é essa. O meu coração é inteiramente de Deus, ou eu estou promovendo uma cisão? Eu só dou 10% do meu coração a Deus e 90% é de outros interesses. Ou sei lá, 1% para Deus, 99% para outros. O meu coração precisa ser todo de Deus. A minha vida, a minha alma, a minha existência. Porque se eu cindir o meu coração entre Deus e outros deuses, outros deuses, Deus com D minúsculo, é tudo aquilo que toma o lugar de Cristo na nossa vida. Se eu cindir o meu coração, o resto da minha vida vai experimentar cisões, como foi com Israel. Essa é a lição que nós temos para hoje. Tá bem? Eu gostaria que você pensasse nisso com muito carinho. Gente, então é isso. Voltaremos amanhã com mais uma aula do Catecismo e mais uma aula de História da Igreja. Fiquem com Deus. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Antes, Salomão, no finalzinho de sua vida, se arrependeu. Então, não vamos brincar. Vamos buscar o arrependimento, tá certo? E buscar a confissão dos nossos pecados, pois só aí teremos o perdão de Deus. Gente, fique com Deus. Foi um prazer enorme. Até mais. Ô, Cecília, obrigado. Mensagens boas são as suas, Cecília, nas nossas reuniões de Crisma. Um abraço, gente.